mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará clarão de amor. Eu sempre te rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me é chamar, os céus com serafins irei orar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas agora vamos com certeza todos vão louvar. E eu peço que entregue o microfone, diácono Osmar, o pastor local, nosso pastor Alonso Queiroz, o pastor Zé Maria, que está conosco, quero a participação, e o diácono Osmar também, louvando para o Senhor. Nós vamos louvar, todos vão louvar agora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E é um louvor em agradecimento
término da campanha, né, que está finalizando hoje. Glória a Deus, eu sei que todos vão louvar, porque é para o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou dar início e os irmãos, nossos pastores e diácono, vai estar louvando o refrão. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa, louva, que eu já vi. A melhor coisa que eu já vi, louva em toda a minha vida, salvou-me por aleluia, em aceitar Jesus, sinceramente foi, aleluia, glória a Deus, a melhor coisa que eu já fiz, aleluia. Coisas erradas, andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Aleluia, glória. A melhor coisa, louva com ar, que eu já vi, louva com ar, glória a Deus. Toda a minha vida, salvou-me por Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo tempo dessa campanha de volta, meu Deus. A melhor coisa que eu já fiz, tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Pode louvar, irmãos. Especial, aleluia, foi a mais certa que eu escolhi. A melhor coisa, a melhor coisa, glória a Deus, aleluia, Deus. E nesta noite, você sentir de voltar na casa do Senhor, se reconciliar com o Senhor, venha para o Senhor nesta noite, volte para Betel, aleluia, glória a Deus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já vi. Glória a Deus, a melhor coisa que eu já fiz. Amém, glória a Deus, agradeço a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Não dá nem para contestar essa expressão. A melhor coisa que alguém que aceitou Jesus já fez foi aceitar a Jesus. É a única coisa de que ninguém se arrepende de ter feito. Porque quando faz, a vida muda. Quando faz, o interior se transforma. Quando ele entrega a vida a Jesus, ele cuida. E cuida muito bem, né? Glória a Deus. E quem não fez, faz. Faça enquanto é tempo, porque Jesus está dando tanto tempo. Hein? Igreja, vamos agora ouvir Deus falar conosco através da palavra. Eu sei que os hinos também ministram os corações. Eu sei que muitas pessoas já se converteram ouvindo hinos. Mas a palavra é a instrução. A palavra é para instruir para a vida, para obedecer a Jesus, para edificar e para ganhar conhecimento. Então vamos ficar de pé e vamos passar aqui a responsabilidade para o pastor José Maria. Convidamos o diácono, irmão Dito, para estar fazendo esta oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Chegou o momento mais especial do culto. É Glória a palavra a Jesus, do Senhor aos aleluia. nossos corações. Oramos. Deus em duas. Senhor meu Deus e meu Pai, Glória a chegou o Deus. momento especial para todos que aqui estão, Pai. E enche, Glória a Deus nas Senhor, alturas. os corações de cada um, Pai, com a Tua palavra, Santo Deus Deus. de poder. Eis-me aqui, Senhor, para Eita, receber Deus, esta Deus, palavra Deus, maravilhosa, Deus, meu Deus. Deus. E o Teu servo, Zé Eita, Maria, vai glória, trazer, Deus, Senhor, conosco, e vai ser usado, meu Pai, Sim, Pai para querido, transmitir a eterno, Tua eterno. palavra. Abençoa ele, Senhor. glória a Deus. Pai, usa ele como Sim, sempre Pai Tu tem querido, usado eterno. nos cultos, meu Pai. Esta Em nome noite, de na Jesus. última noite de campanha, Senhor, que Te adoramos, que preparamos o Glória nosso a coração, Deus, meu Deus, aleluia. para receber a Tua Deus, palavra. Deus. Fala, Espírito Santo Sim, de Pai Deus, querido, aos eterno. nossos corações. Estamos prontos, papai, para Aleluia. receber a Tua palavra e guardar para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus que mais uma vez Ele nos concede esta graça para que juntos estejamos na sua santa e bendita presença desta noite, para que consigamos glorificá-lo, exaltá-lo da maneira que Ele merece. A Ele toda honra e toda glória. Ele é merecedor da honra e da glória. E para que realmente demos continuidade ao assunto que vem sendo abordado desde o dia 17, vocês me deixaram numa saia justa agora, o último dia. Imagina os pregadores que passaram por aqui, né? E agora a gente tem que chegar aqui. Só a graça de Deus mesmo, né? Mas com certeza Deus está conosco ainda. A sua presença é notável. E diante dessa hipótese, temos a obrigação de darmos continuidade àquilo que vem sendo planejado, aquilo que vem sendo entregue. E a gente vai fazer mais uma vez. Esse tema daqui é qual mesmo? A volta a Betel. Pronto. Então o versículo que realmente a gente tem que trazer a luz, eu acredito que não tem um melhor do que isso para o momento.
é o versículo de número 3 do capítulo de número 31 de Gênesis. Vocês podem me acompanhar. Então, o versículo de números 3 do capítulo de número 31 de Gênesis diz assim: E o Senhor disse a Jacó: Torna-te para a terra de teus pais e a tua parentela, que eu serei contigo. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Meus queridos e muito dignos irmãos, é um assunto importantíssimo esse daqui, como os demais. Nós estamos aqui já há alguns dias, eu cheguei ontem, participei da penúltima noite e agora estou na última noite junto com vocês. Como já falei a princípio, para que, digamos assim, venhamos a consumar aquilo que realmente paira, acontece, se realiza aqui desde o dia 17, né? Sobre o retorno de um homem chamado Jacó, que estava em Padarã, e Deus falara a ele, ou falou a ele, para que ele regressasse, voltasse dali para Betel, Mas, para que entendamos com clareza, para que cheguemos a um denominador comum e entendamos bem o que significa retorno, volta de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, aonde na verdade ele, de acordo com a Bíblia, houvera fugido da presença do seu irmão Esaú. Isso há 20 anos. Quando nós nos deparamos com este texto sagrado, fica um questionamento. Porque, de acordo com a Bíblia, o problema entre Jacó e Esaú se rolava ou vinha rolando-se há muito tempo. E se eu disser para vocês, vocês podem ficarem até surpreendidos. Se eu disser que isso era assunto que já funcionava há décadas. Isso que você acabou de ouvir. Há décadas. Porque de acordo com o texto sagrado, a gente fica aqui imaginando o que acontecera, porque a luta vinha há muito tempo, desde o ventre começou aquela luta, né? Desde o ventre começou aquela luta. E a Bíblia diz aqui que ele já nasceu pego, agarrado, segurando o calcanhar de Esaú. Negócio sério, né? Lá Gênesis 25 e 26. Ele já chega, ele já nasce segurando o pé do seu irmão. E a luta continuou. E como eu falei aqui para vocês, a ideia que passa, que paira
na cabeça de todo mundo. Escute essa, porque tem um bocado de coisas. Há muitos textos bíblicos que são super conhecidos, mas quando você vai analisá-los, é uma outra coisa bem diferente. Mas não é comentado. Fica assim uma coisa camuflada. Esse aqui é um dos casos. Eu disse, décadas que a confusão, que o problema vinha se rolando. Essa que é a verdade. Era coisa antiga. Mas quanto tempo fazia essa confusão? Atribuamos que agora chega o momento da cajadada final. Eu vou falar na linguagem bem comum, embora que eu seja complicado. Eu sou bem complicado. Algumas pessoas não se sentem bem me ouvindo, não. Isso que eu falo coisa difícil. Aí eu fico usando um bocado de pleonasmo para ver se a pessoa entende o que eu estou dizendo. Se é que eu falo tão errado assim, difícil, sei lá. E o que é que aconteceu nessa cajadada final? Que Jacó era o garoto da cozinha, perto da mamãe, fazendo comida, aquele negócio todo, bem cuidado, bem mimado, né? E Esaú era do campo. Isso não descarta a possibilidade de haver a rinha. Não é briga de galinha não, mas é. Eita glória! Havia o problema entre eles, como já falei, e nós sabemos de acordo com a Bíblia. Mas um certo dia, Esaú chega cansado, enfadado, com fome, exausto. E Jacó estava lá, sempre um grande oportunista, cheio de estratégia, mimado pela mãe. Aconteceu. Ele chega com fome e tenta comer alguma coisa. E Jacó, como sempre, procurando uma oportunidade para lacrá-lo. Tem comida aqui, rapaz. Um negócio gostoso, né? Uma farofa, um guisado. Um guisado, sim, guisado. Ou dá-me um pouco desse teu guisado, rapaz. Como assim? Aqui, rapaz. Agora tem um porém. É preciso que nos precavemos para que não nos deixemos ser persuadidos por este porém. Tem um porém aqui. Você vai me dar a sua primogenitura. E é isso que se diz, né? Que muita gente troca tudo que Deus dá por um prato de guisado. E aconteceu com Esaú. Mas Esaú já estava com muito tempo que sabia daquele negócio e já estava acostumado com aquilo. Levou em brincadeira a coisa. Não levou a sério por causa do prato de guisado. O que eu aprendo aqui, igreja? Nós temos que considerar as coisas. Nós temos que prestar bem atenção às coisas, porque o inimigo não perde oportunidade. Ele sempre está procurando os meios fáceis para que realmente consiga destruir a nossa paz, destruir a nossa alegria, destruir a nossa fé. Essa que é a verdade. E às vezes nós não nos prevenimos, não nos cuidamos e leva o caso em brincadeira e algo pior acontece. Foi o que aconteceu com Esaú. Ele disse assim, que nada de conversa de primogenitura, rapaz, eu quero é comer. E realmente foi aí aonde ele se perdeu. Mas vamos em frente. O que aconteceu? Uma vez a farofa comida, o guisado comido,
o problema se agravou mais ainda. E ele percebeu com muita clareza, estou falando de Jacó, que aquela cajadada foi forte demais. E não dava para que os dois ficassem juntos. Agora, eu quero só trazer aqui a lume a questão aqui do tempo. Na sua concepção, você aí, precisa me responder nada. Quantos anos fazia? Já fazia que aquele problema vinha se arrastando. Quantos anos já fazia isso? Porque na cabeça da gente, está entendendo? Eram dois adolescentes, ou não é isso? Né, pastor? É na cabeça de muita gente. Eram dois adolescentes, o Jacozinho e o Saulzinho, os briguentos, os problemáticos. Não, irmão, não era não. Você sabe, assim, uma idade mais aproximada, bem aproximada da coisa. Quantos anos aqueles garotos tinham? 77 anos cada um. É camuflado ou não é isso aí? 77 anos. Jacó, Esaú nasceram por volta do ano 2006 a.C. E esse fenômeno, essa catástrofe aconteceu lá pelos idos de 1928. Jacó tinha 77 anos. Irmão, isso tudo. Agora o que me chama a atenção aqui, igreja, olha para cá. Cara com 77 anos, solteiro, planejando destruir os outros, caçando, procurando o jeito de crescer na vida à custa dos direitos alheios. Mas ele estava lutando para conseguir isso aí. Então o que aconteceu? Ele, vendo que não podia mais ficar ali, fugiu. A mãe dele ajeitou tudo, e ele foi para a terra do seu tio. Quem era ele? Labão? Sim. Quando Jacó chegou na terra de Labão, seu tio, lá ele encontrou as suas parentas, né? Meninas novas e bonitas, né? Lá estava Raquel, lá estava Lia, né? E ele, criancinha já de 77 anos, não tinha como não se admirar daquelas meninas. Vocês sabem a idade daquelas meninas? Da Raquelzinha, da Lia? É. Quando Jacó chegou ali, Raquel tinha mais ou menos, você não imagina, 15 anos. Para um garoto de 77. Isso não é interessante? Isso agradou de Raquel, e o enganador passou a ser enganado. Agora ele passou a ser enganado. Começou a gostar da Raquelzinha, e Labão deixou. E por essa Raquel ele teve que trabalhar, quem que sabe? 14 anos. Por que tem 14 mesmo? Ele ia falar 7 mais 7 mais 7. Acabou dando 14 anos. Embora que ele foi enganado na noite de núpcias. Havia uma lei, um sistema, que era dado à mais velha. E a mais velha era Lia. Entendendo, igreja? A mais velha era Lia. E eles usavam um tipo de ataviação, não sei explicar, mas a verdade é que era um tipo, uma máscara, algo que impedia que a pessoa fosse identificada. E foi isso que aconteceu. Jacó recebe Lia em lugar de Raquel. Qual era a idade de Raquel? Mais ou menos ali, sei lá, cerca dos seus 25 a 26 anos. Já era bem mais velha. Tinha que casar primeiro, não é isso mesmo?
Quando Jacó percebe que foram enganados, disse: mas eu queria era Raquel. Mas tinha entrado na área Lia. E agora? Ele chama, o sogro reclama da falta de lealdade dele, e ele diz: não, mas está aí Lia. Pois não foi no final dos 14 anos, irmãos. Após a noite de núpcias, 7 anos, 7 dias mais ou menos, ele recebe Lia em mais uma cerimônia, fica com as 2 mulheres. Trabalhou 7 anos por Raquel, e 7 anos mais 7 vezes 14, porque na verdade a Lia entrou na questão, mas acabou completando os 14 anos. Porém, ao final dos 7 anos, ele recebe a Raquel, recebe a Raquel e fica devendo 7 anos. Aí fez 14, ou se fizeram 14 anos, né? Essa é que é a verdade. Aí ele foi ser castigado, trabalhando noite e dia para Labão, até que a Bíblia afirma que na verdade Labão ficava trocando dia após dia as coisas para conseguir realmente alcançar êxito na questão da coisa. Essa que é a verdade. E assim Jacó trabalhou 14 anos para Labão. A Bíblia diz que ele mudava o salário dele praticamente de 6 em 6 meses. Essa que é a verdade. Em 6 anos ele mudou o salário de Jacó 10 vezes. Mas Deus começou a abençoar Jacó. Após uma prova pesada, difícil, Deus começou a abençoar a Jacó. Eu estou resumindo aqui a coisa. Então o que acontece? Quando na verdade completaram-se ali 20 anos, aí Deus fala isso para Jacó: agora, meu filho, você tem que sair daqui, você vai para Betel, você vai fazer aquilo que você começou, mas tem que dar início. Porque na verdade, quando Jacó saíra dali, que ele chegou naquele lugar aonde ele teve que dormir com a pedra como seu travesseiro, até aquela idade, 77 anos, Jacó não tinha intimidade com Deus. Ouça a expressão que ele disse, 28 e 18 a 20. Quando ele percebeu na visão que ele teve, naquele sonho maravilhoso, os anjos de Deus descendo e subindo, e ele contemplando aquela maravilha, aquela glória, e a pedra como travesseiro. A Bíblia diz, igreja, que despertando Jacó do sono, disse: na verdade, Deus estava neste lugar e eu não sabia. O que é isso? O cara com 77 anos, nasceu num lar cristão, conhecia a verdade e ainda não tinha intimidade com Deus. É o que acontece com muita gente. Passa a vida toda dando glória a Deus nas igrejas, contribuindo, dando oferta, pagando isso, e não tem intimidade com Deus. Deus quer que tenhamos a intimidade com Ele. Deus quer que sejamos recíprocos com Ele. Qual é a sua intimidade com Deus? Você já consultou o seu travesseiro? Você já analisou a sua vida? Como disse Mahatma Gandhi, que é preciso que paremos e analisemos e reflitamos. Você já parou? Mahatma Gandhi disse: a vida é mais do que aumentar a sua velocidade, é parar, pensar, refletir e analisar. Você já parou para refletir, apesar da sua idade, do tempo de crença que você tem? Qual é a intimidade que você tem com Deus? Qual é a reciprocidade que há entre você e o seu Deus? Porque tem muita gente que não para. Jacó passou 77 anos só tentando subtrair o que era do seu irmão Esaú.
E a gente fica tentando subtrair o que está lá fora no mundo. Porque tem muita coisa lá no mundo, viu? Aparentemente elas demonstram ser interessantes, ser importantes. E se a gente não vigiar, se a gente não tiver cuidado e não procurar ter afinidade com Deus, comunhão com Deus, acesso a Deus, a gente pode trocar tudo que Deus tem de bom por essas ofertas mirabolantes. A Bíblia diz que Moisés, sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tem que recusar, tem que abrir mão desses presentes, dessas ofertas, ou dessas ofertas. Temos que fazer isto. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir os prazeres efêmeros, transitórios do Egito. É preciso que temos que fazer, é isso que temos que fazer. Precisamos ter mais afinidade com Deus, mais comunhão com Deus, para que Deus possa nos alcançar e nos abençoar. Deus teve compaixão de Jacó, Deus abençoou a Jacó. Então eu estou falando isso aqui, irmão, porque para que entendamos, para que compreendamos, assimilemos e cheguemos a um denominador comum, não podemos ficar questionando só o retorno de Jacó, a vinda de Jacó, também a ida. Então nessa dicotomia de idas e vindas, se fez necessário que eu falasse isso aqui. Então Jacó levantou ali um pré-altar para Deus. A Bíblia diz que ele ungiu aquele lugar, aquela pedra, mas ele disse que não estava sabendo que o Senhor estava ali. Deus está aqui, irmão. Fique você certo disso, fique você certa disso, que Deus está aqui. Aproveite a oportunidade, abra a sua boca e glorifique-o, louve-o, enalteça-o, porque ele é merecedor. Por mais que padeçamos, por mais que soframos, por mais que enfrentemos problemas difíceis, o Deus que nós servimos é maior do que os problemas. O Deus que nós adoramos é maior do que as dificuldades. O Deus que nós adoramos é maior do que todas as dificuldades e sofrimentos e dores juntos. Ele é maior do que tudo. Ele é o Deus que nos socorre, nos protege, nos ampara, nos sustenta, nos orienta, nos fortalece e nos dirige aos parâmetros eternos. Que Deus bom é este nosso. É como diz o hino, né? Que Jesus maravilhoso é este nosso. É este nosso. É este nosso. É maravilhoso. Faltam-me e faltam-nos adjetivos para que descrevamos a sua grandeza, para que descrevamos a sua magnitude, para que descrevamos a sua glória. Faltam-nos, e diante dessa dicotomia de falta e outras coisas parecidas, continuemos louvando a Deus em qualquer dificuldade. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que nos ajuda, que nos fortalece e que nos direciona. Então, aqui Jacó, após trabalhar 20 anos para o seu sogro, Deus abençoou maravilhosamente só com 6 anos. Não foi isso? E Deus fala para ele voltar, e ele volta. Mas Deus mandou que ele viesse, voltasse e edificasse o altar. E Jacó chegou em um determinado lugar. Quem é que lembra do nome do lugar? Siquém, Siquém. Em vez de Jacó levantar o altar no lugar
em que Deus o ordenou, em que Deus o determinou, em que Deus mandara, ele fica, eu vou usar aqui uma expressão rústica, ele ficou enchendo linguiça lá em Siquém. Ele não levantou o altar, só enfrentou o problema. Quanto tempo ele passou ali? Aproximadamente uns 14 anos. Mas isso tudo, enchendo linguiça em Siquém. Saiamos de Siquém, deixemos Siquém, abandonemos Siquém e construamos altar para o nosso Deus. Que tipo de altar eu estou construindo? Que tipo de altar você está construindo para Deus? Aonde é que você está? Onde você ficou? O que você faz? Você continua em Siquém? Aí vai ter problema. Jacó enfrentou muito problema em Siquém. A filha de Nar se envolveu lá com Siquém, com o filho do chefão lá. Deu um problema do tamanho do mundo. Simeão e Levi tentou fazer um pacto lá com o rapaz aceitou aquele negócio todo, o povo circuncidou, mas eles eram ruins de contrato, de trato, não cumpriram o trato, entraram lá os dois, mataram todo mundo. Jacó botou a mão na cabeça, e agora, num lugar desse, como é que eu fico? Vai ficar em Siquém. Siquém não dá certo, igreja. Siquém é o mundo com seus prazeres transitórios. Siquém é onde está o nosso adversário operando. Então fujamos de Siquém, e venhamos para a casa de Deus louvá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Em Siquém tem problema, em Siquém tem dificuldade, igreja, mas em Betel tem luz, em Betel tem graça, em Betel tem livramento, em Betel tem glória, em Betel há alegria. Fujamos de Siquém e permaneçamos e fiquemos em luz em Betel. Aqui é Betel, a casa onde Deus se manifesta, a casa onde Deus marca a sua presença, onde a presença de Deus é notável. Não há razão para que alimentemos tristeza, para que nos prostremos diante dos problemas, dificuldades, porque o Deus que está em luz é forte, Ele brilha, e aqueles que estão junto dele brilham também. Mas é preciso que tenhamos afinidade com Ele, é preciso que saiamos de Siquém e venhamos habitar e viver em Betel. Eita glória! Eu estou aqui olhando, já estou quase chegando aqui no fim. E agora que eu me lembrei que eu estou só na introdução, e outra vez que eu vier eu prego. Só a introdução. Saiamos de Siquém. Então, irmãos, o que acontece? Jacó agora é obrigado, depois de encher bastante linguiça lá em Siquém, ele precisa fazer aquilo que Deus exigiu dele. Agora não dava, o cara já estava com mais de 90 anos, não precisa, ele tinha que abrir os olhos. É como eu comecei com a ousadia, com a força, desde lá dos idos de 1968, mas o pastor Osmar, na época ele era presbítero, e a gente começou, e Deus me abençoou, que eu acho que daquele tempo pouca gente está com a energia que eu estou, né? Deus me abençoou maravilhosamente, assim como Deus abençoou o pastor Osmar, que está na glória, abençoou o povo dele, o povo se levantou, e eu fui sorteado, eu entrei nessa enxurrada. Eita glória! Pregar com essa ousadia, com essa energia, um cara de 75 anos, não é para todo mundo não, né? Isso é dom de Deus.
cara com 75 anos de idade, com a ousadia dessa, com a energia dessas. Isso é porque eu cedo descobri que não dava certo viver, andar, morar, permanecer em Siquém e vir para Betel. E Betel é assim. Betel é assim. Não falta alegria, não falta energia, não falta prazer, não falta fé, não falta esperança, não falta crença. É Betel. Nós estamos aqui no Betel de Deus. E se alguém foi e não voltou mais, vamos voltar. Aproveitar enquanto a Betel está dando sinal. Eita glória! Aí ele volta. Tinha que edificar o altar. Mas tinha que fazer uma coisa. Que tem gente que quer edificar o altar de qualquer jeito. Não dá certo não. Não dá certo não. Aí, quando ele percebe que tem que fazer o altar, ele diz: bem, chama a mulher, chama as mulheres, chama todo mundo. Diz assim: a partir de agora, vocês tragam esses deuses que não valem nada. Deuses, esses ídolos. A gente precisa dar um fim nisso. Você já procurou dar fim aos ídolos que lhe atribulam, que lhe perturbam? Eles estão perturbando. Eu não vou citar. Eu não estou conversando com gente desinformada. Se pô, é sabido. Crente é sabido, irmão. Ou não é? É sabido. Está sempre a par das coisas. Faz errado porque ele quer, mas sabe muito bem o que está fazendo. Essa aqui é a verdade. Ele diz: vamos enterrar esses deuses tudo. Sepulta tudo. Tem que enterrar tudo. É preciso que enterremos esses ídolos que só perturbam, só procuram aniquilar nossa fé, destruírem a nossa paz. Ídolos, não vou citar. Não precisa. Que a Bíblia diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo, Eclesiastes 8:5, né? É melhor ouvir a repreensão do sábio que a canção do insensato, porque qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim será a sua risada. E aquele que guarda os mandamentos não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Sabe, nós sabemos. Nós sabemos. Então, ali foram sepultados os ídolos, para que pudesse nascer, para que pudesse vir à tona o altar de Deus. Sepultemos os ídolos, os prazeres efêmeros, os prazeres transitórios, os maus costumes, as más ideias, os costumes estapafúrdios, as ideias grotescas, que elas tentam de uma forma ou de outra nos aniquilar, nos sucumbir na presença de Deus. Joguemos tudo isso fora, enterremos isto em nome de Jesus, para que consigamos consagrar algo para Deus em nossas vidas. Você, eu e nós somos o altar de Deus. Precisamos glorificá-lo, precisamos enaltecê-lo, precisamos bendizê-lo, precisamos honrá-lo, enquanto é dia, enquanto há oportunidade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, Ele está presente. Invocai-o enquanto está perto. Então temos que deixar os maus caminhos. É o que diz o versículo lá, Isaías, né? Deixe o ímpio os seus maus caminhos, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta, ou seja, se transforme. Conversão é mudança total de vida, é mudança de valores. É bom que nos convençamos, mas convenção só não resolve o problema. Não é só dar ênfase ao substantivo convencido. Eu estou convencido. Se convença e se converta.
É a conversão que transforma, é a conversão que muda, é a conversão que faz com que nasçamos de novo, é a conversão que faz com que sejamos altar de Deus, templo de Deus, igreja de Deus, Betel de Deus. Estamos fazendo isso? Não é pelo mundo falar que será ouvido, já falei tanto, né? Eu fico nessa introdução aqui, agradecendo a Deus por este tempo que Deus nos outorgou. Eu acredito que, certamente, talvez não fosse essa a mensagem que vocês queriam ouvir, mas essa foi a mensagem que Deus entregou para mim, pequeno servo dele. E eu sempre digo assim: por mais que eu queira fugir, por mais que eu tente escapar, mas eu não posso fazer minhas, deixar de fazer minhas as palavras de Isaías no capítulo de número 50. Ele disse: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer uma boa palavra aos cansados. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça com os que aprendem. Continuemos aprendendo com Deus, continuemos dando ênfase ao nosso Deus, continuemos no altar de Deus e sendo esse altar, buscando a Deus. Que os momentos sejam fáceis, favoráveis ou difíceis, o que é importante é que não podemos abrir mão daquilo que Deus fez em nossas vidas. Paremos, reflitamos e vejamos o que éramos e o que somos, o que fazíamos e o que fazemos, o que tínhamos e o que temos. Deus fez uma mudança total em nossas vidas. Então, vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos outorgou e nos outorga para bendizê-lo, para glorificá-lo, para enaltecê-lo, para honrá-lo, porque Ele é merecedor. Como disse Ana: não há santo como é o Senhor, e nem rocha nenhuma como o nosso Deus. Ele é o que tira a vida e a dá, Ele faz descer a sepultura, Ele faz subir da sepultura, Ele empobrece, Ele enriquece, Ele levanta o pó do pó. Isso é que é Deus, igreja. Então é este Deus que temos que glorificá-lo, é este Deus que temos que enaltecê-lo, que honrá-lo, porque Ele é merecedor. Voltemos para Ele enquanto há tempo, voltemos para Ele enquanto há oportunidade, voltemos para Ele enquanto há realmente chance, porque o nosso Deus está com as suas mãos estendidas para nos proteger, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos direcionar, para nos guiar e nos conduzir até os parâmetros eternos. Quem pode dizer amém? Um amém, né? Amém. Eita glória, obrigado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amada igreja, guarde a palavra no seu coração. Glória a Jesus. É o lugar de guardar a palavra, é no coração, é o celeiro de guardar o alimento, né? O alimento espiritual, que é o coração. Glória a Jesus. Amada igreja, se alguém deseja vir receber imposição de mãos e unção, você tem a oportunidade de fazer isso, né? Glória a Deus. E nós vamos ficar de pé aqui para que nós cantemos enquanto os nossos, né? Vamos estar aqui, o pastor Zé Maria ungindo aí, glória a Deus, os que vierem ao altar da casa de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vamos aqui convidar a pastora Elis, a irmã Régia, a irmã Jarliane para cantar, né? O hino Espírito Santo, enquanto nós estejamos aqui. Aleluia. Orando, intercedendo pelos que estão necessitando de oração. Quem deseja pode vir até aqui, porque você vai receber oração, imposição de mãos e unção.
ser ungidos em nome de Jesus. Deixe só um bequinho no meio, faça 2 filas, porque fica melhor do que quem vai ungindo passa isso. 2 filazinhas, fique isso, glória a Deus. Pronto. Aí faz aí quem for passando vai ungindo. O pastor Zé Maria vai estar ungindo aqui em nome de Jesus. Todos que estiverem em pé. Oh, aleluia, Jesus. Ore por mim. Oh, Jesus maravilhoso. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, Oh, aleluia. use as palavras. Meu Deus poderoso. Jesus. Eu necessito Põe as mãos sobre teu filho, unge o mas tumor. não consigo. Mas te pedindo, Senhor, que o Senhor o atenda, o Senhor cure essa enfermidade, Senhor, desapareça. E que o Senhor atenda teu servo em sua necessidade. Meu Deus, estou impondo as mãos sobre teu filho, Senhor. E aqui pedindo, Senhor, que o Senhor vai atender. Põe as mãos e unge com óleo, mas vem de ti a resposta. Senhor, e põe as mãos sobre essa criança. Eu te peço, Senhor, oh Jesus, que unge o teu servo, Senhor, e põe minhas mãos e peço, Senhor, a tua resposta. Atende teu filho, Senhor, naquele que vem buscar nessa hora e nesse momento. Oh Jesus, aqui intercedo pelo teu servo, pondo as mãos e ungindo, Senhor. Eu te peço, Senhor, a saúde do teu filho, a cura do teu servo. Atende os céus, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, por este adolescente. Deus, que ele põe minhas mãos e unge, Deus querido, e pedir a tua resposta. Pedindo, Deus, a tua bênção. Deus, Senhor, sobre este jovem também te peço a bênção do Senhor. Deus, impõe as mãos e unge como olha agora, Deus querido, espero a tua resposta. Meu Deus querido, impõe sobre mais um jovem as minhas mãos e unge, Senhor, com glória. E aqui, Senhor, eu te peço de ti, Senhor, tua bênção, Senhor, resposta. Bênção para este jovem. Põe as mãos, Senhor, sobre teu filho agora, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor atenda as suas necessidades. Aquelas que o edificam, Senhor, aquelas que os fortalecem. Os altos céus, unge e põe minhas mãos, Senhor, agora em nome de Jesus. Deus querido, eu te peço, Senhor, pelo do Paulo. Sabe, Senhor, o que ele necessita de ti, Senhor. Meu Deus, impõe as mãos e unge com óleo. Mas eu te pedindo, Senhor, tua resposta. Pedindo tua providência, Senhor, tuas bênçãos, Senhor, para esta vida, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. aleluia. Espírito Oh, Senhor maravilhoso. vem interceder por mim. Meu Deus. Todas as
Retornem para os seus lugares. Estaremos já orando, finalizando esta campanha. Mas quero primeiro fazer a leitura do relatório da programação da semana, para que os irmãos fiquem informados da programação que a igreja tem para esta semana. Glória a Deus.